Olá, seja muito bem-vindo, prof. Tudo bem contigo? Professora Iris já estava te esperando aqui para a gente conversar aqui sobre a nossa orientação da aula de hoje, certo? E qual vai ser essa aula, profs? Qual é a temática? Qual foi a aula que a gente trabalhou na aula 8? Nós trabalhamos sobre o envelhecimento e a atividade física. Então, é nessa perspectiva que nós vamos falar aqui hoje. Então, dá uma olhada aí na orientação. Olha só o que nós temos. Aula 8.3, orientação 8.3. E nessa aula 8.3, nós falamos aí sobre o envelhecimento, né? O envelhecimento e a atividade física. Dentro dessa temática e dessa perspectiva que nós vimos da nossa aula, né? Te lembro aqui sobre esse bloco de aulas, né? Esse bloco de aulas que a gente sempre está trabalhando. Algumas aulas, né? Eu reforço para ti, sempre importante estar olhando ali o cronograma, estar olhando o calendário que a nossa coordenação preparou, né? E aí você está observando se essa aula é uma aula completa. O que é uma aula completa, prof. Iris? Uma aula completa, ela tem essas 3 etapas aqui. Ela vai aparecer lá 8.1, 8.2 e 8.3, certo? Na maioria das vezes, no mesmo dia, né? Se porventura a aula que você olhar, ela for tipo a aula 4, né? Que nós já passamos. A aula 4, ela só é 4.1. Ou seja, ela não tem lá na frente ou não tem na sequência no mesmo dia, ela não tem continuidade, né? Então, ela só é uma aula pontual somente com o conteúdo. Então, toda aula conteúdo eu vou trabalhar aqui no ponto 1, certo? Se a aula ela aparecer em 2 etapas, que no calendário aparece lá um C e aparece na sequência um E, eu tenho uma segunda etapa também, que será aqui a revisão dos conteúdos e mais a correção dos exercícios, né? Então vai aparecer a letra E. Ah, prof, por exemplo, eu não recordo agora, mas tem uma aula em que ela aparece em 2 etapas. Ela vai acontecer, eu acho que na aula de número... Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que na aula de número 10, se eu não me engano, mais à frente, ela vai ter esses 2 momentos. Ela vai ter o C, né, e vai ter o E. Pode acontecer de lá no calendário esse C tá num dia e o E tá em outro dia, tá? Então ela tem 2 etapas apenas, ponto 1 e ponto 2. E quando eu tenho uma aula completa como essa de hoje, eu tenho o momento da prática, né? Que aí vai aparecer lá o pezinho, né? No ponto 3. Essa aula de hoje é uma aula completa. Então tem conteúdo, tem exercício e tem prática, certo? Então essa aula ela finaliza aqui com a gente, com essa prática, com uma duração aí de 35 minutos, certo? 35 minutos aí, que equivale a essa nossa orientação. E aí o que nós temos aí como habilidade, né, para trabalhar aí com os nossos estudantes? Vamos trabalhar com eles, né, para que eles reconheçam o papel da importância da atividade física nesse processo natural do envelhecimento, né? Como auxiliar na melhoria das perdas funcionais, né, que implicam diretamente na saúde física, na saúde mental e na saúde social do idoso. Então, essa é a nossa proposta aí com relação à habilidade para essa nossa aula de hoje. Diante disso, eu reforço contigo as etapas aí dessa sequência da nossa aula, né? Sequência didática. Onde, nesses 35 minutos que a gente vai dividi-los, nós temos os primeiros 5 minutos para contextualizar, para abordar a temática, para questionar, né? Isso tudo acontece na roda inicial. Na sequência, eu tenho essa parte mais gostosa da aula, que é a parte onde os nossos estudantes vão poder vivenciar, vão poder experimentar e você vai poder conduzir, né, direcionar aí as atividades com um tempo de 25 minutos, certo? E para finalizar essa nossa aula, nós temos aí uma roda final para trabalhar aí o quê? A reflexão, o questionamento, as respostas de alguma pergunta que surgiu lá no início, e aí nós iremos trabalhar aí a roda final com 5 minutos com os nossos estudantes.
Faço aqui a recordação, lembrar aqui contigo sobre as abordagens, né? Dentro da nossa aula a gente tem abordagem conceitual, abordagem procedimental e abordagem atitudinal também. Diante disso, né, reforço contigo sobre os pilares da educação, onde o nosso estudante vai aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, né? Que vai equivaler aqui o atitudinal, que é o que a gente tanto espera, né? Levar esses conhecimentos para além da escola, né? Levar para sua casa, levar para sua comunidade, levar para sua vida, para o seu projeto de vida, certo? Muito bem, prof. E aí, para a realização da sugestão das nossas práticas, como material, eu trago aqui para você, né? Direcionado a utilizar canetinhas, cola branca, papelão, cartolina A4, pequenos pinos, recorte de revistas, né? Que podem ter aí imagens diversas de pessoas com faixa etária diferente. Posso utilizar também a régua, a tesoura, além de um espaço, né? Um espaço aberto, pode ser uma quadra, pode ser uma sala, né? Pode ser um campo. Aí a disponibilidade é que vai valer nesse momento. E vamos garantir que todos, sem exceção, os nossos estudantes possam serem incluídos nessas práticas e com segurança também, tá? Muito bem, prof. Para a realização dessas nossas atividades, é importante reforçar para o nosso estudante sobre o espaço e sobre os materiais que vão ser utilizados para essa prática, mas eu vou conseguir fazer isso a partir do momento em que eu acompanhei as aulas anteriores, né? 8.1 e 8.2, elas dão aí esse subsídio, dão essa contextualização para esse nosso momento aí de prática da 8.3, hoje o nosso estudante consegue entender muito melhor e fazer essa correlação entre a teoria e a prática dos conteúdos abordados. Tudo certo até aí? Muito bem. Então, vamos para a nossa roda inicial. Nosso estudante conhece aqui a temática e o tempo que nós temos para trabalhar com ele será aí de 5 minutos, tá? Abordagem conceitual, certo? Para eu poder trabalhar essa abordagem conceitual, eu irei aqui apresentar a relação entre a teoria e a prática desse conteúdo, né? A sua aplicabilidade no cotidiano do nosso estudante e trago aqui essa abordagem sobre as características dimensionais aí desse envelhecimento. Características biológicas, psicológicas, cronológicas e sociais também, certo? E trago para reforçar ainda dentro desse momento os benefícios da atividade física regular para os idosos. Então, a nossa conversa com o estudante vai ser a partir disso daqui, certo? Muito bem. Logo na sequência, eu tenho um momento aí para praticar, a hora de praticar. Nós vamos trabalhar agora a abordagem procedimental, com tempo de 25 minutos. Nosso estudante já conheceu a temática, agora é aquele momento gostoso, divertido, de colocar em prática, né? Então, nosso estudante vai trabalhar os pilares do conviver e do fazer, certo? Muito bem. Então, bora ver quais são essas atividades sugeridas aí para nossa aula de hoje. Então, trago como atividades, trago 3 sugestões de atividades. A atividade 1, qual é a música? A atividade 2, o jogo da vida, que é um tabuleiro e utilização de dado. E atividade 3, com o manual de uma vida saudável por períodos da vida. O que eu posso te lembrar aqui? Que se tua turma é uma turma grande, né? Você pode, se você quiser, como uma das sugestões, pode formar aí 3 grupos e cada grupo realiza essas intervenções, essas atividades, tá? Ah, prof, na minha turma eu tenho 3 alunos, então cada um pode produzir um. Na minha turma eu tenho 1 aluno, ele tem que fazer os 3? O ideal seria experimentar os 3, né? Esse seria o ideal. Mas, diante das condições, da realidade de cada local, da realidade da escola, aí você tem total autonomia,
tá bom? Nesse momento aqui. Mas o ideal seria realizar todas as atividades sugeridas, ok? Muito bem. Então vamos para a atividade número 1, que é a atividade aí do qual é a música. E o objetivo dela será descobrir qual é a música. Então, o que o nosso estudante vai fazer? No passo 1, ele vai aí escrever pequenos papéis com diversas palavras aleatórias, como a palavra amor, abraço, carinho, flor, casa. Vai usar a imaginação aqui. No passo 2, depois, ele vai sortear uma palavra para que os participantes, os seus colegas, né, os seus familiares, quem estiver junto com ele, cantem uma música com essa palavra, tá? Essa dinâmica aqui, ela exercita a memória de todos, em especial a do idoso, que é a nossa temática, né? O envelhecimento. No passo 3, a atividade pode ser feita em pequenos grupos, entre os amigos, em casa, com a família reunida, porque o que vai acontecer? Isso vai fortalecer os vínculos, né, entre todos, além de ser muito divertido. Então, no trabalho com o idoso, a gente trabalha muito isso, o fortalecimento de vínculos, né? A amizade, a parte social, né? A parte de integração, né? Então, a gente trabalha muito isso. E aí, essa proposta a gente pode trazer também para os nossos estudantes adolescentes, né? Que estão no ensino médio, para todos eles, independente da faixa etária. E aí, esse nosso estudante, ele deverá também registrar aí as suas atividades, através de foto, de vídeo, de ilustração, e ele vai lhe encaminhar aí essa prática, certo? É uma prática muito gostosa, muito divertida de se fazer também. Pode até utilizar músicas antigas, né? Dependendo da vivência, da experiência do nosso estudante, ele vai conhecer muitas músicas antigas, né? De outrora, quem sabe dos seus pais, dos seus avós, e aí vai exercitar aí essa memória, tá? Muito bem. Atividade número 2 é o jogo da vida, o tabuleiro e dado. Qual o objetivo? Construir esse jogo da vida, tabuleiro e dado. Então, no passo 1, nosso estudante ele vai reunir os seus amigos, seus familiares para esse momento. No passo 2, ele vai disponibilizar aí papéis, papelão, caneta, recorte de revista com imagens de pessoas, né? No passo 3, será aí o estudante irá construir um tabuleiro, utilizando aí pequenos pinos, cartas personalizados, à sua maneira, além de o dado com utilização de materiais indicados, né? Então, vai se construir um tabuleiro. Então, ele vai construir esse jogo com base nas experiências, com base nas pesquisas, com base no seu conhecimento prévio, certo? Muito bem. No passo 4, ele vai dividir aí por períodos ou etapas da vida, formando uma espécie aí de trilha com informações pertinentes de cada fase da vida. Quais são essas fases? A infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Então, ele fez essa pesquisa e ele separou diversas informações aí, diversas informações que são pertinentes a cada uma dessas etapas. Buscar informações que não fiquem tão óbvias, né? Tão muito diretas. Pode ter essas várias etapas de informações mais simples, mas pode também fazer uma pesquisa um pouquinho mais apurada, né? No passo 5, este momento o estudante irá construir as regras do seu jogo, com base nas suas vivências, nas suas pesquisas, né? E aí ele vai trabalhar a questão do avançar ou do voltar a casa, ou pagar a prenda, ou qualquer outra abordagem que ele queira para esse tabuleiro aí que ele vai utilizar, certo? No passo 6, logo após esse momento, iniciará aí o momento do jogo propriamente dito, né? Já tem as regras, já tem tudo aí direcionado, então vai acontecer aí esse jogo. No passo 7, né, ele pode aí, todas as vezes, poderão retirar uma carta, essa terá informações sobre as etapas da vida e farão aí o avançar ou retroceder no jogo. Ganha quem chegar primeiro no final do jogo, né? É um jogo de trilha comum, só que as regras quem vai ditar aí são os estudantes, né? Importante frisar sobre
o envolvimento dos amigos, dos familiares na construção desse jogo e também frisar, né, reforçar aí sobre o registro dessa prática, né, com foto, com vídeo, com podcast, com ilustração, com as mais diversas formas para ele lhe encaminhar e você, por gentileza, me encaminhar para que eu possa acompanhar também aí as etapas desse jogo. E aí, como todo jogo de trilha, né, tem as suas perguntas, tem o jogar o dado, tem as cartas com essas perguntas, tem a ilustração, tem as cores, tem aí as prendas, tem aí as provas. Então, ele vai construir esse tabuleiro aí para poder aplicar aí esse jogo. Atividade número 3 será o manual da vida saudável por períodos da vida. E aí, como que é, prof? Então, a ideia é que ele crie esse manual de uma vida saudável por período da vida. Como que vai ser? Passo 1. Nosso estudante vai realizar uma pesquisa sobre as fases da vida, né? E o que pode se fazer para estar bem em cada uma dessas fases. Então, a gente já sabe, é a fase da infância, da adolescência, adulta e a velhice, né? Ele já fez uma pesquisa prévia que agora ele pode utilizar aqui também. Passo 2. Após esse momento e de posse de materiais, ele irá construir a estruturação do seu manual, com um quantitativo de páginas suficientes para dar dicas dos hábitos, das atitudes saudáveis para cada fase. Então, o que eu posso estar fazendo, né, dentro de cada fase para eu me beneficiar, né? Posso incluir exercício físico? Posso fazer o quê? Então, ele vai listar todas essas dicas de hábitos e atitudes saudáveis em cada fase. No passo 3, ele vai dividir aí por períodos, por etapas da vida, formando uma espécie aí de sequência com informações pertinentes de cada fase da vida, como eu falei para vocês. Da infância, da adolescência, da fase adulta e da velhice. No passo 4, poderá ser produzido de forma manuscrita ou digitada. Então, aquilo que o estudante tem à disposição, ele pode se utilizar. Se ele tem como fazer digitado, ele vai fazer digitado. Se tem como imprimir, ele imprime. Se tem como fazer virtual, ele vai fazer virtual. Se tem como fazer manuscrito, ele vai fazer manuscrito, tá? Dependendo aí dos materiais, pode se adaptar tudo, ok? De maneira que for mais viável para o nosso estudante, e aí ele precisa personalizar para que fique atraente, para que fique chamativo, para que fique interessante, né? A construção desse manual de uma vida saudável aí por períodos da vida, certo? Muito bem. E aí no passo 5, a questão do envolvimento com os amigos, com os integrantes da família, nesse processo de construção desse manual e reforço aqui sobre o registro dessas atividades, tá? Muito bem. E aí nós vamos ter uma ideia aí da construção desse manual aí com essas dicas e atitudes que podem ser feitas em cada etapa da vida, cada período da vida, certo? Muito bem. Para a gente finalizar, pegar o aviãozinho e voar, né? Nós já sabemos e o nosso estudante já conheceu, já conviveu, já fez, agora é a hora dele levar para a vida, né? Então, nós estamos aí na roda final trabalhando a abordagem atitudinal no tempo de 5 minutos com o nosso estudante, onde ele vai ser protagonista de todas essas temáticas que a gente vem abordando aqui. Em especial, nessa sobre o envelhecimento saudável, né? O envelhecimento e da atividade física, do exercício físico no dia a dia dele, certo? Muito bem. E aí, para esse momento, a gente utiliza muito do diálogo, da reflexão, da interação, é muito fundamental. E aí eu posso, né, relacionar e refletir com o nosso estudante sobre a importância da prática regular, do exercício físico, né, para trazer uma maior qualidade de vida, né, vai melhorar a qualidade de vida de todos, em especial aqui a qualidade de vida do idoso, a saúde do idoso, certo? Reforçar toda essa temática. Vou orientá-lo para que ele relate a sua experiência, né? Quais foram as suas vivências, quais são os seus conhecimentos, né, sobre isso.
como foi essa experiência na construção desses materiais com a família, com os amigos, né? E também vou estimulá-lo, mais uma vez, a registrar todas as etapas dessas atividades. Certo, prof? Tranquilo? Muito bem. E aí, eu te lembro sobre a questão da flexibilização aí e esses cuidados que são importantes aí ao longo dessa nossa aula. Essa flexibilização, ela passa aí pelas adequações, pelas substituições em conformidade com a realidade aí do nosso estudante, certo? E sempre frisando aí a nossa habilidade proposta da aula, que ela precisa ser respeitada, ok? Muito bem, prof. Reforça aí a questão do material acessível para que o nosso estudante ele possa se utilizar de todo esse material, ele possa ter materiais de apoio, né, como textos, como vídeos, os links, né, as imagens, a busca por materiais como os recortes, as gravuras, né, tudo isso vai auxiliar o nosso estudante a ilustrar melhor a nossa aula, certo? Muito bem. Aqui as nossas referências e eu chamo você e chamo o nosso estudante para o nosso momento, para a nossa hora da prática, né? Essa hora aí que é tão aguardada, tão esperada, e aí a gente tem, dentro da educação física, diversas vivências. Nós temos vivências com trabalho aí cognitivo, nós temos vivência aí com trabalho um pouco mais prático, né? Mais amplo, mais macro, né? E nós temos aí essa exposição das ideias e das experiências vividas aí ao longo das nossas aulas. Então é importante que a gente frise, que a gente reforce aí para que o nosso estudante ele registre aí todas essas etapas aí dessa nossa aula, certo? Através desses registros que a gente percebe aí o envolvimento, percebe aí a construção de conhecimento, percebe todo o processo da educação física sendo muito bem feito. E aí eu conto contigo de novo, hein, prof? Conto contigo de novo no envio dessas práticas aí, no incentivo aí desses registros, ok? Muitíssimo obrigada e a gente se vê na próxima aula. Tchau!